E se a história do mundo, a mesmíssima história, pudesse ser contada de duas formas, que são, na verdade, completamente opostas? É essa a ideia que vamos explorar hoje. Vamos pôr frente a frente o que é o mapa dos factos e o que é o motor do comportamento humano. Pois bem, esta é a grande questão, não é? E não estamos a falar só de factos e de datas, estamos a falar da própria estrutura, da forma como organizamos o nosso passado. Qual será a melhor maneira de perceber esta viagem que é a humanidade? Para nos ajudar a pensar nisto, olhamos para dois livros que são quase como dois lados da mesma moeda. De um lado temos a obra de Lascelles, que representa a abordagem do mapa. O foco dele é nos eventos, no que aconteceu. Do outro lado, o livro de Trias de Bech, que é o nosso motor, e que tenta perceber as razões, o porquê das coisas acontecerem. Duas capas, sim, mas acima de tudo duas formas de ver o mundo. Ok, vamos começar pela abordagem mais clássica, aquela que toda a gente conhece da escola, provavelmente. A história é vista como um grande mapa de factos. A ideia aqui é bastante simples, na verdade. A história funciona como um mapa, dá-nos uma estrutura, uma orientação. É quase como um GPS para a civilização. Ao olharmos para esta sequência de acontecimentos, conseguimos localizar-nos, perceber de onde vimos e talvez ter uma ideia de para onde vamos. E a pergunta que guia esta abordagem toda é muito direta. O que aconteceu? É isso. O foco está todo em documentar a sucessão de impérios, de guerras, de revoluções, de invenções. O fio dos acontecimentos. E o resultado disto? Bem, é uma certa clareza, quase reconfortante. Passamos da Antiguidade para a Idade Média, depois para o Renascimento. É tudo muito arrumadinho. Cada era tem o seu lugar. É uma forma organizada e, acima de tudo, linear de arrumar o passado. Quase como uma linha do tempo que nos guia passo a passo, sem grandes sobressaltos. Mas, e se esta arrumação toda for demasiado simples? E se estivermos a perder o mais importante? Agora, vamos virar isto tudo ao contrário e olhar para a visão oposta, aquela que desafia esta ordem tão direitinha. Esta é a pergunta que muda tudo. É a grande provocação. E se os eventos que nós vemos à superfície, as guerras, as crises, as descobertas, forem na verdade apenas sintomas? Sintomas de forças muito mais profundas, quase invisíveis, que estão sempre a trabalhar por baixo de tudo. Nesta perspectiva, a metáfora muda completamente. A história não é um mapa, é um motor. Um motor que é impulsionado por forças humanas que se repetem uma e outra vez ao longo dos séculos. Aqui já não são os eventos que importam tanto, mas sim os comportamentos e as emoções que os provocam. Esta frase resume na perfeição a ambição disto tudo. Reparem na palavra gramática. É uma palavra forte, não é? Não se trata só de fazer uma lista de emoções. É tentar criar um sistema, umas regras, uma gramática que nos ajuda a descodificar porque é que os seres humanos agem da forma que agem. Não interessa se foi há 1000 anos ou se foi ontem. E então, que motores são estes, afinal? Estamos a falar de coisas intemporais, coisas que todos reconhecemos. A ânsia de poder, a corrupção, mas também a compaixão e a esperança, o medo do futuro, a ambição, a necessidade de pertencer a um grupo. São estas as verdadeiras engrenagens da máquina humana, as peças que explicam tanto a construção de uma catedral como a queda de um império. Certo. Então, temos aqui duas visões em confronto direto. De um lado, uma focada na memória dos factos. Do outro, uma focada na análise das motivações. Vamos lá pôr estas duas ideias frente a frente para ver o que acontece. Este quadro resume o dilema na perfeição. O mapa dá-nos memória e contexto, o que é fundamental, mas corre o risco de ser só uma descrição de coisas. Por outro lado, o motor ajuda a desenvolver o pensamento crítico, que é ótimo, mas pode cair na armadilha de simplificar demasiadas coisas, de reduzir tudo a uma só causa. Ou seja, nenhuma abordagem sozinha parece ser perfeita. Então qual é a solução? Temos de escolher um lado? Bem, se calhar a resposta, como tantas vezes acontece na vida, não está nos extremos, mas sim numa combinação inteligente das duas coisas. E este é o ponto-chave. O segredo não é escolher qual é a melhor. A verdadeira sabedoria está em perceber que precisamos das duas, mas numa certa ordem. O ideal é primeiro usar o mapa, para sabermos onde estamos, e só depois usar as ferramentas do motor para percebermos como e porquê chegamos até aqui. Na prática, o processo ideal funciona em dois passos muito lógicos. Primeiro passo: construir um mapa. É preciso saber os factos, a cronologia, o contexto, é a base de tudo. E só depois, com essa base bem sólida, é que podemos avançar para o segundo passo, começar a analisar o motor, a questionar as motivações e os comportamentos que levaram àqueles acontecimentos. No fim de contas, tudo se resume a esta pergunta, que é gigante. É uma escolha que define o nosso objetivo.
O que é que se pretende? Ser um arquivo ambulante de factos e datas ou ser alguém capaz de analisar e refletir sobre a condição humana? E aqui fica a conclusão. A resposta mais honesta e também a mais desafiadora é que precisamos das duas coisas. Para se ter um conhecimento histórico que seja verdadeiramente sólido e profundo, é preciso primeiro memorizar o mapa e logo a seguir ter a coragem de desmontar e analisar o motor. É o único caminho para uma compreensão real.